Nesse vídeo vamos ver os 10 maiores feitos da carreira de Pelé, ou recordes, como preferir, que marcariam para sempre a vida do camisa 10 do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Pelé até os dias de hoje carrega o título de ser o único tricampeão mundial em Copas do Mundo. Os títulos de bicampeão muitos jogadores têm, como é o caso de Ronaldo, Cafu, Zagallo, Garrincha, mas de tricampeão até o presente momento em 2022, somente Pelé. Os mais entendidos de futebol dizem que ele foi um absurdo de futebolista, um jogador totalmente habilidoso, rápido, sem precedentes. Prova maior disso seria a quantidade de Copas do Mundo que o craque ganhou enquanto estava na ativa. O camisa 10, como ficou conhecido, conquistou 3 mundiais. O primeiro foi em 1958, o segundo em 1962 e o terceiro em 1970. Outros experts em futebol dizem que ele facilmente teria conseguido ganhar uma outra Copa do Mundo, uma vez que Pelé resolveu não mais jogar Copas do Mundo quando tinha apenas 34 anos de idade. E recentemente, como exemplo, vimos Lionel Messi ser imbatível em campo na Copa do Mundo 2022 no Catar, conquistando seu primeiro título mundial aos 35 anos de idade. Pelé ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos e no mundo também. No ano de 1974, ele se aposentou do futebol no Santos, aqui no Brasil. Mas o futebol ainda não estava preparado para viver sem Pelé, motivo pelo qual ele foi atraído por uma proposta, à época de 3 milhões de dólares, o equivalente a 16 milhões de dólares nos valores atuais, ou 86 milhões de reais, para jogar no Cosmos, um dos mais importantes clubes de futebol dos Estados Unidos. E de quebra incentivar o futebol nas terras norte-americanas, que não tinha tanta popularidade na época se comparado ao Brasil, país do futebol. Após a atuação de Pelé como importante figura no Cosmos, o público da Liga de Futebol da América do Norte, importante campeonato lá, aumentou de 7.600 pessoas por partida em 1975 para 13.600 pessoas por partida em 1977. Pelé até hoje carrega o título de ser o campeão do mundo mais novo. Como nós falamos anteriormente, o Pelé conquistou 3 Copas do Mundo e lhe dá esse título de tricampeão. E a primeira Copa por ele conquistada foi quando ele tinha apenas 17 anos, em 1958. Qual foi a sua maior conquista com 17 anos? Coloca aqui no comentário. Até hoje ninguém conseguiu bater essa marca. E o ídolo do Brasil é, até os dias atuais, 2022, o mais jovem a ganhar um Mundial. Ele marcou mais de 1000 gols na carreira. Mais recordes difíceis de serem batidos o Rei Pelé arrasta para a sua conta. Além de juntar 3 taças mundiais e mais de 60 taças dentro do Santos, da seleção brasileira e dentro do Cosmo no Zewa, o ícone da bola marcou, para ser mais preciso, um total de 1.282 gols entre jogos oficiais e não oficiais. É um número bastante surreal se comparado a outros jogadores. Ele foi eleito o atleta do século XX. Mais feitos grandiosos para a conta, e essa é bastante curiosa. Sem nunca ter disputado uma Olimpíada, ele foi eleito pelo Comitê Olímpico Internacional como o atleta do século, e ainda teve mais. Ele foi eleito também o melhor jogador do século XX pela FIFA. É de fato um gigante do futebol. Ele conquistou 37 títulos oficiais. Em todos os times que ele defendeu, além da seleção, Pelé acumulou numerosos títulos. Ele celebrou oficialmente 37 troféus em sua vida como jogador de futebol. Sem contar com as Copas, ele foi vencedor na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e muito mais. É realmente uma máquina do futebol. Ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Bem, artilheiro, para quem não sabe, é aquele jogador cuja função principal é marcar gols. Não faz nada que não seja isso. Ou então aquele jogador que marca o maior número de gols em uma partida. E Pelé fez isso, guiando o Brasil em conquistas importantes, empurrando muitas bolas para o fundo das redes. Ao todo, em jogos oficiais, vestindo a camisa verde e amarela, ele marcou o número de 77 gols, consolidando-se como o maior artilheiro da história da seleção canarinha. Esse número de 77 gols que Pelé atingiu foi atingido recentemente pelo jogador Neymar, na partida contra a Croácia na última Copa do Mundo no Catar em 2022. O camisa 10 do Brasil bateu o seu 77º gol e se igualou à marca de Pelé. Marcar mais de 100 gols em um ano parece uma tarefa difícil?
Pois é, Pelé conseguiu marcar mais de 100 gols em um ano. Ele chegou a marcar quase 130 gols em apenas um ano, o que lhe fez ser um absurdo. E Pelé conseguiu esse feito 3 vezes. Ele marcou 126 gols em 1959, 111 gols em 1961 e, por fim, 105 gols em 1965. Somando esses 3 anos, ele marcou 342 gols. É muita coisa, viu? Ele também foi eleito o rei do hat-trick. Que é isso? Hat-trick é quando um jogador consegue fazer 3 gols em uma partida. E Pelé se cansou de fazer isso. Em toda a sua carreira no futebol, Pelé registrou um total de 92 hat-tricks. Ou seja, em 92 jogos, Pelé conseguiu em cada um deles fazer 3 gols, e dá um total de 276. É genial. E por fim, Pelé é o maior vencedor do prêmio Bola de Ouro. A revista francesa France Football, em 2014, corrigiu um erro histórico de contagens nos prêmios de Bola de Ouro, quando decidiu revisar os vencedores de Bolas de Ouro desde o ano de 1956. Esse prêmio Bola de Ouro serve para escolher o melhor jogador do mundo em uma determinada temporada. Em 2014, Pelé foi premiado com 7 bolas de ouro, de uma vez só, como uma forma de reparação pelo erro. Ou seja, esses prêmios já deveriam ter sido entregues a ele há mais tempo. Pelé consolidou-se como sendo o maior vencedor dessa premiação, ficando ao lado apenas do jogador Lionel Messi da Argentina. E se você ficou até aqui nesse vídeo, você viu quanta coisa Pelé fez. E eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo e a gente se encontra numa próxima oportunidade.